Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô aqui com meu esposo e nós vamos gravar o vídeo para vocês da imigração, né? E eu espero que vocês gostem do vídeo. E aí, meu amor? Então, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta. Demoramos um pouquinho para postar, né? Porque esses dias depois da nossa chegada foi só correria. A gente precisou tirar os documentos, obter informações sobre escolas para os filhos, creches, trabalhos, conta bancária. Então levou tempo e com isso a gente não conseguiu, né? Gravar o vídeo antes. Quem viu o nosso vídeo da viagem para Portugal, viu que quando a gente desceu lá do avião, nós fizemos desembarque remoto. Esse desembarque remoto é quando a gente pega um ônibus, né? Desce do avião por uma escada normal, pega um ônibus e esse ônibus nos levou diretamente para a imigração. Né? Quando nós chegamos lá, o nosso voo chegou aqui no Porto às 13 horas. Foi o único voo internacional que chegava naquele horário, então a imigração estava vazia, não tinha muitas pessoas esperando, a não ser as pessoas que vieram no nosso próprio voo, que afinal também estava lotado, né? O voo estava cheio demais, o avião veio praticamente completo, não havia vagas disponíveis. Quando nós chegamos lá, como nós tínhamos duas crianças, nós estávamos na fila normal, mas uma pessoa, não sei se era um agente de imigração, pediu para todas as pessoas que estavam com criança de colo ou criança até uma determinada idade fosse para a fila preferencial, que foi o nosso caso. Então nós saímos da fila principal junto com outras pessoas que vieram no mesmo avião e fomos para a fila preferencial. Passado isso, nós fomos abordados, né? Eu fui o porta-voz, como as pessoas dizem realmente. Quando se chega na imigração com a família, uma pessoa tem que ser responsável por falar por todos, certo? Então, nesse caso, foi eu. Antes de chegar na imigração, eu já havia separado os 4 passaportes em mãos, apenas os passaportes, porque a princípio isso é obrigatório, né, em qualquer imigração. As demais coisas eu fui apresentando de acordo com o que o agente iria pedir. Nós nos cumprimentamos, ele perguntou quantas pessoas eram, eu falei que eram 4 pessoas, eles pediram os passaportes. Ele olhou os passaportes e viu que não havia carimbo nenhum e perguntou: é a primeira vez que vocês viajam para o exterior? Eu respondi sim. Daí ele perguntou qual é o motivo da viagem. Logo em seguida, nós informamos que era uma viagem para visitar os nossos amigos e conhecer um pouco sobre Portugal. Daí ele perguntou: e esses amigos deram carta convite deu carta convite para vocês? Vocês têm alguma carta convite? Nós respondemos que sim e apresentamos a carta convite em seguida. A nossa carta convite não estava autenticada. Nossa agente de viagem informou que não havia necessidade de autenticação e realmente não precisou reconhecimento em cartório, aqui em Portugal nada disso. Então foi uma economia tanto para o nosso bolso, porque foram 4 cartas convite. Então tudo correu bem, ele olhou, perguntou o que o rapaz da carta convite era meu. Eu expliquei que ele era meu compadre e meu amigo, no qual eu ficaria na casa dele. Beleza. Encerrando essa parte da carta convite, ele perguntou quantos dias nós ficaríamos. Eu informei que seriam 10 dias, do dia 24 ao dia 4 de fevereiro. E ele pediu as passagens de volta. Apresentei as passagens de volta. Havia uma inconsistência na nossa passagem, porque a passagem da minha esposa e dos meus filhos foi comprada pela Lufthansa para voltar para o Brasil. Né? Então sairia de Porto para Alemanha, Frankfurt, e Frankfurt, São Paulo, São Paulo, Rio. A minha passagem já foi comprada pela Ibéria, então eu iria de Porto para Madrid, na Espanha, São Paulo, Rio de Janeiro. Então eram voos diferentes, isso causou estranheza nele e ele perguntou por que nós estávamos voltando em voos diferentes. Iríamos voltar em voos diferentes. Eu expliquei que seria porque havia promoções, né? E aí a gente decidiu comprar separadamente porque a promoção só abrangia aquela quantidade de vagas ali disponíveis no momento. Por esse motivo nós compramos voos separados. Para ele também foi de boa, ele verificou se realmente as passagens estavam válidas e daí ele pegou e devolveu de volta a passagem. Não solicitou seguro viagem. Eu havia feito, estava com seguro viagem na pasta, mas não apresentei porque não foi pedido. E em seguida ele perguntou como nós faríamos para chegar na casa do meu amigo, se ele buscaria a gente no aeroporto, e se ele não fosse buscar, como a gente iria fazer. Eu informei que a gente iria de táxi, um taxista indicado por ele faria o nosso transfer
do Porto para São João da Madeira, que é a cidade que nós estamos morando atualmente. E tudo correu bem, ele perguntou por que ele não viria, eu informei que era porque ele estava trabalhando. Até aí tudo bem. Feito tudo isso, antes de finalizar, né, a entrevista da imigração, ele só perguntou para mim quanto eu tinha em dinheiro. Eu informei que eu tinha um valor de 140 euros em mãos e havia um montante em conta. E aí ele falou, quero ver a conta. Daí foi uma dificuldade, galera. A dificuldade começou nesse momento porque, infelizmente, a Wise parecia que não queria colaborar e não queria deixar eu visualizar, né, ver quanto que eu tinha em conta para eu apresentar na imigração esses valores. E daí a gente ficou ali aproximadamente uns 3 a 4 minutos de muita atenção, porque ele olhava e perguntava, você não sabe quanto tem na sua conta? Eu dizia, eu sei quanto tem aproximadamente, mas é uma conta que eu não uso, que eu só uso para converter dinheiro e vou acumulando. Ele entende, você não sabe quanto tem nem aproximado? Aí eu falei, aproximadamente 800 euros, ele certo, mas eu preciso ver para confirmar. E aí nós ficamos até que a Wise decidiu colaborar e nós conseguimos acessar a conta e havia 980 euros. Ele olhou o valor, consequentemente eu acho que somando com o valor que eu tinha em espécie, liberou a gente, carimbou os passaportes e daí para lá a gente foi liberado a prosseguir. Graças a Deus, isso tudo levou menos de 10 minutos, tá? Que fique bem claro, porque a gente contando parece que levou muito tempo, mas não levou. Demorou muito. Foi muito rápido. Só o que demorou mais foi por conta da Wise que demorou, mas de resto as perguntas que ele foi fazendo, nós fomos respondendo sem problema nenhum. Chegando na esteira, porque após passar a imigração é que nós vamos buscar as nossas malas, viu? Então, se você acha que você pega as suas malas antes, não é antes, é depois da imigração. E isso também facilita, porque se você tiver um volume muito grande, que foi o nosso caso, nós trouxemos umas 8 ou 9 malas, né, bagagens. Viemos com a casa toda. Exatamente, trouxemos muita coisa, muito volume. Poderia ser estranho, né, na imigração, tanto volume para 10 dias, mas é após a imigração que nós buscamos as bagagens. Despachada, né? Exatamente, as que foram despachadas. Pegamos as bagagens e em seguida nós fomos à alfândega, né? Passamos pela alfândega, a gente não vai, a gente só passa num caminho. Caminho e naquele caminho, pra saída, né? O caminho da saída é que você passa por um corredor que ali fica essa parte alfandegária. E quando eu estava passando com as bagagens, eu fui parado, mas foi uma parada que só para fazer uma pergunta, se todas aquelas malas eram só minhas. E eu informei que não eram minhas, todas que eram da minha família. Apontei, né, minha esposa, meus 2 filhos, e ele me liberou. Mas muitas pessoas estavam tendo que abrir bagagem. Por quê? Porque se você vem com um volume de bagagens, bem, ao meu ver é isso que estava acontecendo. Pessoas sozinhas com um volume de bagagens grandes, eles estavam pedindo para abrir a bagagem para ver o que tinha dentro. Ponto. Isso não significa que vocês não vão entrar no país, isso não significa que vocês serão deportados, que terão problemas, porque o problema é a imigração, galera. Passou da imigração, seu passaporte está carimbado para você entrar no país, o máximo que vai acontecer na alfândega é se você trouxer alguma coisa de certa forma ilícita, não ilícita que seja drogas ou coisas assim que causam crime, mas que não seja permitida no país, por exemplo, eles podem pedir para você jogar aquilo fora, né? Fazer o descarte daquilo para você continuar a sua saída para o aeroporto, estacionamento, pegar seu táxi e ir para o seu destino final. Ponto. Mas graças a Deus correu tudo bem, a gente conseguiu passar da alfândega sem ser parado, e olha que a gente veio com muita coisa, medicamentos, produtos de beleza, né? Porque como vocês sabem, a gente veio para morar. Então a gente trouxe o máximo de coisas possíveis para não ter muito gasto aqui quando chegasse. E tudo aconteceu dessa forma, foi bem tranquilo. E o meu conselho para vocês não se preocupem tanto com a imigração. Aproveitem a viagem, são 10 horas em um voo, descanse, durma, se alimente, aproveite aquele momento para relaxar o máximo possível para que quando você chegue lá na imigração, você esteja bem, não esteja tenso, não esteja preocupado. Eu sei que é praticamente inevitável, mas quanto mais vídeos a gente vê na internet de relatos de imigração negativos, a gente fica mais preocupado.
A gente não consegue parar de pensar, a gente fica todo o tempo apreensivo e pensando o que vai acontecer com a gente quer se preparar para tanta coisa, vai tão armado que acaba sendo nítido que você está armado, está sendo munido e preparado. Então o ideal é que vocês tentem relaxar o máximo possível, que pelo menos um mês antes de vocês viajarem, parem com vídeos de imigração, só pense na sua fé, na fé que você professa, que vai dar tudo certo, pensamentos positivos, aproveite como um turista, entre no avião, minha primeira viagem internacional, sorrindo, brincando, tirando fotos, aproveitando, porque só Deus sabe quando a gente vai viajar de novo, né? Nós que somos imigrantes sabemos o quão caro é para a gente voltar no nosso país, visitar nossos familiares. Então aproveite aquele momento, curta o máximo que você puder, não veja vídeos de imigração. E outra coisa também que aconteceu com a gente, que foi um momento de muita tensão, foi que quando a gente chega na imigração, a gente observa todas as pessoas passando pela imigração e a gente começa a pré-julgar o agente que parece ser melhor, o agente que parece ser pior, o que é mais sério, o que está sendo mais grosso, o que está sendo menos grosso, e isso coloca a gente nervoso. Então aconteceu uma situação próximo da gente, no guichê ao lado, onde um casal estava discutindo, perguntando por que não iria entrar no país, e aí estava uma discussão muito grande, a gente estava ouvindo essa discussão e isso causou tensão. Estava tirando o nosso foco, né? Exatamente, porque a gente acaba prestando atenção no que está ao nosso redor e absorvendo o que está no nosso redor. E isso não faz bem. O ideal é que você, quando chegue lá, fique focado. Se você tiver com fone de ouvido, põe um fone de ouvido. No momento que você for chamado, que for a sua vez, você se apresenta, tira o fone, faz tudo que tem que fazer. Um turista normal, tranquilo, ouvindo sua música. Não ouça o que está ao redor. Procure não ficar observando muito. Não procurar essas tensões. Nem falar muito, né? E nem falar muito, porque as pessoas começam a perguntar: e vocês? Vão pra onde? Vieram fazer o quê? Vem visitar? E você não sabe quem está te perguntando aquilo. Então você tem que se manter firme, tem que se manter, ser sensato e ser objetivo quanto às perguntas, não dar muitas voltas, ser objetivo. Perguntou quantos dias, são 10 dias. O que veio fazer, o que veio fazer. Se tem seguro, tem seguro. Como que é o voo de volta, é o voo de volta. É apenas isso. Nada de muito sorriso, ser uma pessoa objetiva. E assim foi a nossa imigração. Graças a Deus correu tudo bem, foi perfeito, sem problemas. Rápida, né? E foi muito rápida também. Não foi tudo aquilo que as pessoas falavam na internet, né? Mas foi aqui em Porto, tá? A nossa imigração, e graças a Deus foi bem tranquila. Ele só implicou mesmo com esse negócio da conta, mas depois que o Gênesis mostrou pra ele liberou a gente e foi isso, gente. Foi só alegria, né, Gênesis? Exatamente. E hoje a gente está aqui, está se instalando, aproveitando e vivendo o momento. É verdade, meus amores. E foi isso, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Um vídeo de sucesso, graças a Deus, porque tem muitos vídeos por aí que as pessoas foram barradas de entrar no país, que não passou pela alfândega, mas graças a Deus o nosso vídeo deu tudo certo e estamos aqui. Exatamente, graças a Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.